Então fiquemos de pé nesta noite e abramos a palavra de Deus em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, eu gostaria de ler com vocês alguns versículos a partir do versículo 14. Romanos capítulo 15, a partir do versículo 14. Até o versículo 21. E certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada, por quem, irmãos? Por Deus. Versículo 16 nos diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, o sagrado encargo de anunciar o Evangelho, de quem, queridos? De Deus, é a graça de Deus, é o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Versículo 20, todos juntos: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreenderam os que nada tinham ouvido a seu respeito. Ó Pai, nós abrimos a Tua palavra, é a palavra do Senhor. Dentre tantas certezas que estão claras em nossa mente e coração nesta noite, uma delas é a nossa dependência do Senhor. Dependemos do Senhor para ler a Tua palavra, para crer na Tua palavra, para pregar a Tua palavra. Dependemos do Senhor para aplicar esta palavra crida, compreendida às nossas vidas. Ó Pai, nessa dependência do Senhor, nós olhamos para o Senhor nesta noite. E pedimos ao Senhor que, como o Senhor mesmo tem falado nessa igreja ao longo dos anos, o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações, de maneira clara, de maneira pessoal, de maneira íntima, de maneira a nos encorajar, desafiar, moldar, transformar. Senhor Deus, o tempo passa rapidamente, voa perante os nossos olhos, e nós queremos ouvir a palavra, crer na palavra, mas nós queremos seguir o Senhor, queremos seguir os seus ensinamentos. Nós queremos seguir essa palavra do Senhor bem clara aos nossos corações. Senhor Deus, nós oramos com a igreja aqui reunida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem se assentar, queridos, mas mantenham suas Bíblias abertas comigo. Em Romanos, no capítulo 15, nós vamos pontuar algumas verdades ao longo deste texto. Paulo, ele está aqui escrevendo a igreja em Roma, possivelmente de Corinto. Ele partia para Jerusalém, levando algumas ofertas para os crentes necessitados naquele lugar. Ele escreve essa carta à igreja em Roma, escreve aos romanos, e ali então esta igreja, que era uma igreja bem conceituada, uma igreja madura, uma igreja que cria em Deus, recebe essa carta das mãos do apóstolo Paulo, enviada por uma cristã, por uma amiga muito especial, e chega às mãos daquela igreja em Roma. Paulo, ele escreve essa carta dizendo que ele crê em Deus, e dizendo que ele quer explicar um pouco mais a respeito de Deus, e dizendo à igreja em Roma que Deus tem um plano para a sua vida. Paulo, teólogo, missionário, apóstolo, e que parte do plano de Deus é que ele possa espalhar o Evangelho do Senhor Jesus. Então ele escreve essa carta à igreja em Roma, tensionando visitar aquela igreja e dali seguir para a Espanha para pregar o Evangelho do Senhor Jesus.
Paulo é este servo, apóstolo, ele se auto-intitula no capítulo 1 como servo chamado para ser apóstolo. A identidade de Paulo não é apóstolo, a identidade de Paulo não é ministerial, não é funcional, a identidade de Paulo é servo do Senhor Jesus. Ele é servo, ele é escravo, ele conhece a Cristo e ele foi cativo pelas maravilhas de Deus. E ele então foi chamado por Deus. Ele é servo, ele foi chamado, ele tem convicção de que Deus olhou para a igreja e separou alguns, segundo ele manifesta também em Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo escolheu alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então é este Paulo, ele diz: quem sou eu? Eu sou um servo porque eu amo a Jesus, eu sou cativo pelo Senhor Jesus, eu sou chamado porque Deus me escolheu, Ele tem um ministério para a minha vida, e eu sou apóstolo, eu sou plantador de igrejas. E agora no capítulo 15, ele resume parte da sua missiologia neste capítulo, justamente a partir do versículo 14. E queridos, eu creio que Paulo ele resume aqui, talvez aquilo que nós podemos chamar dos essenciais da missão. Os elementos que são essenciais para nós podermos compreender a nossa vida em missão. Os elementos que são essenciais para nós podermos nos compreender enquanto igreja chamada por Deus para ser sal da terra e luz do mundo, enquanto temos vida. Aqui no capítulo 15, a partir do versículo 15, ele nos diz: entretanto vos escrevi, em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória. É um ensino repetitivo, é um ensino enfatizado, é algo precioso que Paulo quer trazer de novo à memória. E ele diz: por causa da graça que me foi outorgada, por quem, irmãos? Por Deus. Não foi pela igreja em Jerusalém, não foi pelos apóstolos que comissionaram Paulo, não foi pela igreja em Antioquia quem o enviou, foi por Deus. Paulo ele aqui define talvez o elemento principal que conduz a missão. Ele mostra de maneira bem clara, queridos, que a força propulsora da missão não é a igreja, não é o missionário, não é a fé, não é a capacidade, mas é o próprio Deus. A força propulsora da missão é Deus. É Deus quem faz o evangelho se espalhar. É Deus quem convence o coração. É Deus quem chama o missionário. É Deus quem fala à igreja para enviar o missionário. É Deus quem faz todas as coisas. Cabe a nós tão somente obedecer. E Paulo ele tem aqui essa visão teológica tão clara, e esta visão enche o seu coração. Se você ler e reler os ensinos de Paulo, você terá essa convicção de maneira cristalina. Paulo ele compreende que o elemento que define o seu ministério e a própria missão da igreja é Deus. E queridos, quando nós pensamos assim e entendemos assim, por um lado isso nos leva a nós podermos ter os sonhos de Deus. Porque se eu defino o meu ministério, ou o ministério da minha igreja, ou da minha equipe missionária, a partir da minha capacidade humana, a partir da minha intelectualidade, a partir da nossa habilidade natural, nós bem nos conhecemos, nós somos seres tremendamente limitados. Nós somos seres tremendamente limitados. E se nós definirmos a nossa vida, ministério e missão a partir de nós mesmos, nós poderemos talvez calcular ou mesmo sonhar com ministérios minúsculos. Mas o que Paulo está dizendo é que a missão da igreja é realizada no poder de Deus. É que a missão da igreja é realizada naquilo que Deus representa e faz. E se eu defino a minha missão, se eu defino a minha vida, se eu defino o meu ministério a partir de Deus, então eu posso ter os sonhos de Deus, crendo que a qualquer momento algo novo, incrível pode acontecer, porque Deus faz coisas novas todos os dias. Um outro efeito é um efeito talvez mais psicológico, mais emocional, mais pessoal. Se eu confio e acredito que o meu ministério e missão é definido por Deus, pelo seu poder, é Ele que está com essa força propulsora da própria missão, então eu descanso no Senhor.
porque eu sei que Deus controla o incontrolável, eu sei que Deus que faz acontecer, eu sei que